Olá, nessa aula nós vamos falar sobre estatística, em especial sobre as medidas de tendência central. Tá? Então, existem dois tópicos, né, dentro da estatística, que seria, no caso, a medida de tendência central e o outro seria a medida de dispersão. Tá? Então, nesse momento, nós vamos falar sobre medidas de tendência central. Dentro da medida de tendência central, você vai encontrar, no caso, três tópicos. Que tópicos são esses? Por exemplo, primeiro a gente vai ver a média, tá? Depois nós vamos ver a mediana, né? Vamos ver a moda, eu acho que é bem melhor, né? Então seria a média, média aritmética, a moda e depois a mediana, tá? Tudo isso de forma simples aqui para você, tá bom? Então vamos começar nossa aula para a gente começar, né, entender esse conceito primeiramente e depois a gente faz muito exercício, tá bom? Vamos lá. Então, como conceito, né, como conceito aqui sobre média aritmética, é o seguinte, olha lá. É o quociente da soma de dois ou mais valores pela quantidade de valores observados. Para nós entendermos melhor, né, essa parte conceitual, o que seria a média, né? Primeiramente, vamos representar a nossa média, tá? Nós vamos representar por x. Normalmente, alguns livros representam assim, ó, por um x barra, tá? Por um x barra, ou simplesmente m, tá? Pode ser x barra ou m, ou normalmente tem gente não, tem alguns livros que colocam assim, né? Xmzão, assim, ó, tá bom? Tudo isso para representar a média. Eu gosto de representar esse x barra aqui, tá bom? Esse x barra, tá? Então, como é que a gente pode compreender esse conceito aqui, né? Vamos supor que você tenha alguns valores aqui, ó. Por exemplo, né? Vamos lá. Nós temos aqui alguns valores. Vamos supor que isso aqui sejam os nossos valores aqui, um conjunto de valores, tá? O primeiro valor eu vou chamar de x1. Quem é o x1? É um número aí qualquer, né? Daqui a pouco eu vou te dar um exemplo, tá? Aí a gente vai aplicar esse conceito, tá bom? E o meu segundo número eu vou chamar de x2, depois eu vou chamar de x3, depois eu vou chamar de x4. E assim vai, tá? X5, aí depois pontinhos, pontinhos, até o último valor que a gente chama de xn, tá? Então, esses aqui seriam os nossos valores. Como eu chamei de média aqui a nossa média, né? Então, a quantidade de valores, ou seja, a quantidade de números, né, que eu tenho aqui dentro do meu conjunto, como eu começo aqui com x1, x2, então a quantidade de números aqui dentro desse conjunto, eu vou ter no caso n. Então eu tenho n valores aqui. Tudo bem? Então aqui eu vou ter n valores, porque eu tenho 1, que eu estou chamando de x1, x2, x3, x4 e assim vai até o meu xn. Tudo bem? Então agora eu vou calcular a média, tá? A nossa média, né? Vou colocar aqui média. A nossa média que eu coloquei, estou representando como x barra. Deixa eu colocar essa, esse valor mais aqui, né? Para ficar bem central aqui. Tá? Então é o seguinte, olha só. O meu x barra é quem? Eu vou somar esses valores aqui em cima. Tá? Então eu vou somar. Quem que eu vou somar? O x1, mais vou somar o x2, mais vou somar o x3, mais x4, mais x5, mais pontinhos, 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 mais xn. E eu vou dividir esse valor aqui, como está dizendo, ó, é o quociente, ou seja, a divisão de quem? Da soma de dois ou mais valores pela quantidade de valores. Então, eu estou somando os valores aqui em cima e agora eu vou dividir pela quantidade de valores. Ou seja, quantos números eu tenho aqui? Eu tenho n. Então, a definição da média é esta definição aqui, tá bom? Então, aqui, essa daqui seria a nossa definição de média. Tudo bem? Deu para entender?
Não ainda, vamos fazer um exemplo, tá bom? Neste exemplo, nós temos o seguinte: calcule a média das alturas em metros dos jogadores de basquete de um certo clube. Então aqui nós temos as alturas, né, dos nossos jogadores. Aqui nós temos aqui, são 7 jogadores, tá? Como é que você vai calcular a média? Lembra que a definição é a soma dos valores que você tem, né? A soma dos valores dividido pela quantidade de valores. Então eu tenho que dividir por quanto? Pelo total de valores que eu tenho aí. Nesse caso eu tenho 7, tá bom? Então é assim que a gente vai fazer, tá? Então olha lá. Então a nossa solução, então olha lá, solução. Vamos buscar a nossa solução. Que ela é o seguinte: eu quero calcular a média, né? Então eu vou fazer como sendo x barra, lembrando que tem outras formas de você representar a média, tá? Então eu vou somar, tá bom? Então vai ficar lá, ó, primeiro 1,80 mais 1,86 mais 1,89 mais 1,92 mais 1,85 mais, né, 1,95 mais 1,93, certo? Fiquei aqui na frente, né? Tirar aqui. Então ficou assim, ó, desse jeito aqui, tá? Depois vou passar um traço aqui, né? E vou colocar aqui embaixo quem? O total de valores que eu estou somando, certo? São quantos valores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu vou ter que dividir por 7, tá? Então o nosso x barra vai ficar. Agora eu vou ter que somar esses valores aqui em cima. Quando eu somar esses valores, todos esses valores aqui em cima, vai dar 13,2 dividido por 7. Quando eu fizer essa divisão vai dar aproximadamente 1,88 metros. O que isso quer dizer? Quer dizer que a média, tá? Então, olha lá. Quer dizer que a média dos jogadores de basquete fica ali em torno de 1,88. Tudo bem? Então, você pode pensar assim, professor, 1,88 é a média, porém, tem alguns, né? Olha lá, tem algumas alturas, por exemplo, que é 1,80, né? Tem 1,80. Então, a média, meus queridos, é só para você. Por isso que se chama medidas de tendência central. O que quer dizer isso? Quer dizer que tem valores espalhados por aí, né? Tem valores espalhados, por exemplo, o menor valor aí é 1,80 e o maior valor é 1,95. Então, ali na média, tem ali 1,88. Você pode pensar assim, ah, mas 1,88 né, são pessoas, né, são jogadores bem altos. Porém, 1,80 para basquete não é, né? Pode ser que sim, existem jogadores mais baixinhos, né, que são os armadores e tal. Enfim, então a média, ela não é uma boa avaliação para se comparar, por exemplo, alturas de jogadores, tá bom? Principalmente na área de basquete, tá? Não é. A gente calcula, por exemplo, o desvio padrão, mas isso a gente vai ver quando nós estivermos lá na parte de medidas de dispersão, tá? Então, é a melhor forma de você avaliar alturas, principalmente de jogadores, tá bom? Mas isso a gente vai comentar lá quando nós estivermos na nossa aula sobre medidas de dispersão. Tudo bem? Vamos fazer o nosso próximo exemplo. Bom, nesse exemplo 2, nós temos o seguinte: vamos calcular a média aritmética simples das notas de um aluno em 4 provas bimestrais em certa disciplina. Então, aqui ele tirou, por exemplo, no primeiro bimestre, ele tirou 2 pontos, né? Normalmente o aluno chega muito relaxado, né, e tal. No segundo bimestre, 3 pontos, já melhorou um pouquinho. No terceiro, 6 pontos. E no quarto bimestre, tirou 8 pontos naquela disciplina. Tá? Então, nós temos essa pontuação aí. Será que o aluno passa? Se a média for 7, né? Vamos ver como é que ele vai se destacar aqui nessa disciplina. Tá? Então, vamos lá. Olha só. Então, a nossa média, né, seria o x barra.
a gente vai somar. Então, você vai somar lá o 2 mais 3 mais 6 mais 8. Tudo isso dividido, né? Soma dos valores dividido pela quantidade de valores. Como são 4 bimestres, e eu estou somando 4 valores, então eu tenho que dividir por 4. Então, nosso x barra, né, vai ficar igual 2 mais 3 dá 5, né? 5 mais 6 dá 11, 11 com mais 8 dá 19. Então, aqui 19 dividido por 4. Então, a nossa média vai dar aproximadamente, né? Vamos colocar aqui, 4,75. Então, essa aqui é a nossa média. Se por acaso, né, a média fosse 7, né, o aluno com certeza não iria passar, né? Então, isso aqui seria a média anual dele, né? Isso aqui seria a média final do aluno, tá? Média final anual, né? Do aluno, né? Ou aluna, tá? Média final do aluno. O que eu coloquei lá? Aluno ou aluna? Média simples de nota de um aluno, né? Então, vou colocar aqui um aluno. Vamos fazer mais um exemplo para fixar essa nossa ideia de média aritmética. Neste exemplo 3, nós temos o seguinte. Em uma sala há 4 rapazes e 6 garotas. A média aritmética das idades dos rapazes é igual a 30 anos. Então, olha lá, o problema já está te dando a média das idades dos rapazes, que vale 30 anos. E a das garotas é igual a 20 anos. Então, ele já está te dando a média aritmética, tá? Então, vamos ver aqui o que é para a gente fazer. Vamos lá. Então, letra A. O problema está pedindo a soma das idades dos rapazes. Muito bem. Eu sei que há 4 rapazes, né? Então vamos lá para a nossa solução aqui. Letra A. Então, olha só, para a gente calcular a média, a gente fazia assim, né? X, né? Vamos colocar aqui XR, X dos rapazes, tá? XR. Então, vai ficar o seguinte, quantos rapazes eu tenho? Tem 4 lá, então vou representar como sendo x1 mais x2 mais x3 mais x4. O que é o x1, x2, x3, x4? É a soma das idades, né, dos 4 rapazes. Tudo isso dividido por 4, certo? Só que essa média aqui, ó, essa média, o problema já deu. O problema nos deu aqui, disse que a média vale 30. Então, só vou substituir aqui, ó. 30 igual, deixa eu baixar um pouquinho aqui, subir, né? 30 igual x1 mais x2 mais x3 mais x4. Tudo isso dividido por 4. Daí a gente multiplica esse 4 com esse, então vai ficar 4 vezes 30 igual a x1 mais x2 mais x3 mais x4. 4 vezes 30 dá 120, né? Então, isso quer dizer que x1 mais x2 mais x3 mais x4 é igual a 120. O problema está pedindo a soma das idades dos rapazes. Esse aqui, ó, isso aqui é a soma das idades. Soma das idades. Tudo bem? Então, eu vou chamar de S, tá? Então, S deu 120. Então, a soma das idades dos rapazes deu 120 anos. Tudo bem? Então, 120 anos aqui é a soma das idades dos rapazes, tá? Essa aqui é a letra A. Então, já fizemos a letra A, agora vamos lá fazer a nossa letra B. Na letra B, está pedindo a soma das idades das garotas. Vamos seguir o mesmo padrão aqui, tá bom? O mesmo padrão aqui, tá? Então, no mesmo padrão, letra B, vai ficar o seguinte, fazer da mesma cor aqui. Na letra B, está pedindo a soma das garotas, a soma das idades das garotas. Porém, eu tenho lá 6 garotas, né? Nós temos 6 garotas. E a gente vai somar, e ele já deu a média, o problema já deu a média, que vale 20 anos. Então, vamos somar aqui a média das 6 garotas. Então, vou chamar de
XG, né? XG, tá? A média das garotas, colocar X barra, né? Então, vou colocar aqui como sendo x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5 mais x6. São 6 garotas. Tudo isso dividido por 6, porque são 6 idades, tá? Então, essa nossa média aqui, o problema já deu, diz que é 20, né? Então, vamos colocar aqui. E aí, a gente vai somar aqui, ó. Vamos lá. Aqui vai ficar o nosso x1, x2, x3, x4, x5, x6, né? Tudo isso dividido por 6. Multiplicando esse valor com esse, então vai dar 6 vezes 20 dá 120. E isso quer dizer que a soma das idades, né? Que é x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5 mais x6, né? Tudo isso vai dar 120 também, tá? Então, o que que a gente pode pensar? Que esse aqui, né? Vamos chamar isso aqui de S, o que que eu chamei lá? S meninos, né? Rapazes, vamos chamar esse aqui de SR, tá? A soma das idades dos rapazes. Esse aqui vamos chamar de SG, que é a soma das idades das garotas, vale exatamente 120 anos, tá? Somando, então tem a mesma idade, né? Somando todas as idades das garotas e dos rapazes, vai dar 120, né? No total. Então vamos lá na nossa letra C. Na nossa letra C, a soma das idades de todas as pessoas, né? De todos os rapazes e as garotas. Então, eu vou somar a soma das idades dos rapazes, soma das idades das garotas, vai dar 120 mais 120, que é igual a 240 anos, tá? Soma das idades de todos eles. Tem ainda a nossa letra D, né? Na nossa letra D, está pedindo o que lá? Está pedindo a média aritmética das idades de todos na sala. A média das idades de todos na sala. Então, a média, né, vamos chamar de xt, tá? X barra t, que seria a média de todas as pessoas. É só a gente somar aqui, ó. Nós temos já 240, que é a soma das idades, dividido por quanto? Quantas pessoas tem na sala? Nós temos 10 pessoas, tá bom? Então, o nosso xt, x barra t, vou cortar aqui, né? Dá para dividir. Então, vai ser em torno ali de 24 anos, certo? Então, a média das idades de todos, né? Das 10 pessoas, é 24 anos. Vou fazer mais um exemplo aqui, né? Tem cheio de exemplo para nós fazermos aqui nessa etapa sobre média. Neste exemplo 4, nós temos a seguinte situação. Um rapaz decide subir uma montanha no feriado. Ele sobe a metade inicial da montanha a uma velocidade de 6 km por hora e a metade final a uma velocidade de 2 km por hora. Então, ou seja, na primeira metade é uma velocidade, na segunda metade ele sobe mais devagar, né, que seria 2 km por hora. A velocidade média de subida na montanha em km por hora é igual a... primeiramente, não confunda a velocidade média com a média das velocidades, tá? Porque se nós fôssemos retirar a média das velocidades, era só você somar esses dois, o 6 e o 2, que daria 8, divide por 2, que daria 4, você erraria marcando a letra D, tá? Mas não é desse jeito aqui. Então, como é que faz, né? Primeiramente, você tem que lembrar da fórmula, que é o seguinte, que a velocidade média é quem? É a variação do espaço dividido pelo tempo, tá? Então, ou seja, pela soma dos tempos aqui, né? Então, essa daqui é a fórmula da velocidade média, é isso que ele está pedindo. No entanto, vamos fazer a seguinte situação. Vamos supor aqui, ó, né? Vamos supor que essa linha aqui seja representada a nossa montanha, tá? Então, aqui, por exemplo, seria... Deixa eu pegar aqui, vamos ver. 1, 2... Então, aqui, 1, 2. Então, a metade seria bem aqui, né? Então, vamos supor
que essa montanha aqui ela tem x metros, x quilômetros, tá? X quilômetros. E aí eu vou separar aqui em dois trechos, trecho 1 e o trecho 2, tá? Esse ponto aqui no meio, ele é exatamente na metade, foi isso que o rapaz lá subiu, né? Ó, lá, o rapaz subiu a metade. Então, essa metade aqui, né? Essa que eu vou chamar de S1, essa primeira metade, deixa eu colocar aqui certinho aqui para nós, para a gente não se perder, né? Então, olha lá, vou dividir bem aqui no meio, né? Bem no meio. Essa primeira metade aqui, que eu vou chamar de S1, ela vale a metade de x, então vai ficar x sobre 2. Essa segunda metade, que eu vou chamar de S2, ela vale a outra metade, porque é exatamente na metade, tá? E aqui ele deu a velocidade 1, né? A velocidade na primeira metade, né? Ela vale 6. Então, 6 quilômetros por hora, tá? E a velocidade 2, que seria a velocidade na segunda metade, ela vale 2 quilômetros por hora. Porém, a gente não tem também o tempo, né? Então, vamos chamar de tempo 1, que eu não sei quem é, e vamos achar o tempo 2, que eu também não sei quem é. Tá? Então, são esses cálculos que a gente vai fazer, tá bom? E aqui, ó, só para a gente lembrar, essa velocidade média, a gente calcula assim, ó, a gente vai somar os espaços, S1 mais S2, e vamos somar o tempo 1 mais tempo 2, tá? Então, é desse jeito aqui que a gente vai fazer os cálculos, tá bom? A conta vai ser assim. Então, o objetivo, né, para a gente fazer primeiro, olha só, nós já sabemos a soma do S1 com S2. S1 mais S2, que seria a soma dos espaços, é x. Então, a gente já sabe aqui, ó. Então, a soma desses espaços aqui é x. Só que a gente não sabe o tempo. Então, é isso que a gente vai calcular aqui embaixo, tá? Então, a soma dos tempos ela é o seguinte. Olha lá. Vamos fazer aqui. Primeiro, né? Situação 1, tá? Então, vai ser velocidade 1 dividido pela... Velocidade é o espaço dividido pelo tempo, né? Então, o nosso espaço vale x sobre 2, ó, x sobre 2 dividido pelo tempo, que a gente chama de tempo 1. Só que essa velocidade, o problema já deu, né? O problema disse que vale 6. Então, vamos colocar aqui, ó, 6 igual o espaço, né? Ó, lembrando que aqui é uma fração, então tu repete a primeira e inverte a segunda. Então, aqui vai ficar x sobre 2 multiplicado por 1 sobre T1, certo? Então, vai ficar o seguinte, olha lá. Multiplicando esses dois aqui, ó, vai ficar 6 igual a x sobre 2T1. Vou mandar esse 2T1 para cá, então vai ficar esses caras aqui, ó, vai ficar 12T1 é igual a x. Isso quer dizer que o nosso T1 é igual, mandando 12 para baixo do x, ó. Então vai ficar x sobre 12. Então aqui a gente já tem a nossa primeira conta, o nosso primeiro tempo, né, que a gente vai somar aqui, ó, tá? Agora fazendo o nosso segundo cálculo, que seria o nosso cálculo 2, né, que vai ficar da seguinte forma. Quem seria a nossa velocidade V2? Seria o espaço, que seria o x sobre 2, dividido pelo tempo 2. Só que essa velocidade 2, o problema deu, ela vale 2. Então, aqui vai ficar 2 igual, repete a primeira, né, que seria x sobre 2, multiplicado pelo inverso de T2, que seria 1 sobre T2. Então, multiplicando esse com esse, né, então fica 2 igual a x sobre 2T2. Multiplicando para cá, então vai ficar 4T2 igual a x, então o nosso T2 vale x sobre 4. Então esse aqui é o nosso T2, ó, x sobre 4. Agora a gente vai substituir aqui, ó, na nossa velocidade média, tá? Quem é o T1? O T1 é x sobre 12, então coloca aqui, ó, x sobre 12. Mais quem é o T2? É x sobre 4. Então, x sobre 4. Agora aqui a gente vai multiplicar em cruz assim, ó. Primeiro para cá e aqui, né? Resolução de fração, que vai ficar da seguinte forma. Repete a de cima, né?
aqui vai ficar 4x mais 12x dividido por 48. Aqui em cima vai ficar, olha lá, aqui vai ficar 16x, né? 16x. Então, fica 16x dividido por 48. Agora, vamos fazer para cá. Repete a primeira, que é o x, e multiplica pelo inverso da de baixo. Então, vai ficar 48 dividido por 16x. E agora você vai cancelar esse x com esse x, fazendo a divisão, né? Então, a nossa velocidade média, 48 dividido por 16, dá 3 km por hora, tá? Então, essa daqui é a nossa velocidade, então ela é a nossa letra B, tá bom? Então, esse aqui é o nosso cálculo, tá? Ficou um pouquinho maior, né? Ele é um cálculo de média, tá? De média aritmética. Portanto, existem algumas situações que exigem de você esse tipo de cálculo aqui. Então é isso, galera. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero ter ajudado você e daqui a pouco vamos ter a nossa próxima aula.